Boa noite, eu sou a Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje eu estou aqui mais uma quinta-feira para a gente fazer as nossas leituras, as nossas reflexões, continuar na verdade, né? No nosso livro de Provérbios, que é o que nós estamos trabalhando nesses últimos meses. E eu convido você a fazer hoje esse exercício no capítulo 9 do livro de Provérbios. É um capítulo com apenas 18 versos, então, de uma forma simples e de uma forma calma, faremos primeiro aquela leitura para a gente conhecer o texto da forma íntegra e depois as nossas tradicionais considerações, as tradicionais reflexões sobre aquilo que a palavra nos ensina nesta noite. Vamos lá? Capítulo 9 do livro de Provérbios, versos do 1 ao 18. Se você estiver uma Bíblia, acompanhe comigo na sua leitura, ainda que seja uma tradução que às vezes tem diferença nas palavras, mas se você não tiver, não tem problema. Farei a leitura e você pode acompanhar comigo por aqui. Vamos lá? O banquete da sabedoria é o título desse capítulo. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio para ti, sábio serás. E se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é nécia e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Hoje eu tomei essa liberdade de trazer a leitura do capítulo inteiro e a reflexão do capítulo inteiro, porque a sabedoria de Deus nós vimos, né, e lembramos do vídeo da semana passada. Se você ainda não assistiu, assista, que a sabedoria de Deus, porque eu acho que eu estou dando spoiler, a sabedoria de Deus que sabemos ser Jesus convida a um banquete. E isso é uma tremenda honra. E ao longo dos versos a gente pode ver no detalhe que os que são chamados para ser casa espiritual, são chamados para ser sacerdotes santos, mas sempre fundamentado em Jesus Cristo, que Ele é o pilar. E, ou seja, eles são chamados por causa de Jesus, né? Só há esse convite, só há esse banquete por causa de Jesus. E nesse banquete da sabedoria, tudo foi pensado, tudo foi preparado e pensado para os convidados. E para esse banquete, para essa festa, o Senhor, lá no início, né, dos versos, ele envia todos os seus servos, justamente para fazer esse trabalho de convidar as pessoas a participar e a explicar sobre a festa. Nesse banquete ou nessa festa, todos os simples são bem-vindos. Os que possuem entendimento e os que não possuem. Os que são prósperos e os que não são prósperos. Todas as pessoas são convidadas. E o convite, um dos propósitos desse convite, um dos objetivos deste convite, é exatamente esse, que os convidados possam sair
Sair do caminho da dor, da insensatez, sair do caminho da imoralidade, sair do caminho do pecado, sair do caminho da dor e possam encontrar um melhor caminho, o caminho do entendimento. E aqui eu deixo, ainda aqui de forma breve, uma reflexão. Esse convite da sabedoria para que os convidados participem do banquete é de participar de boa comida e de boa bebida, né? Que são entendimento, que são verdade, que são justiça, que é libertação, que é salvação. Mas não é um convite para que, se alimentando de sabedoria, né, as pessoas, os convidados se tornem moralmente superiores. Não, mas é para a salvação e para a vida eterna. É para aprender, é para entender e para se arrepender. A sabedoria praticada por todos aqueles que conhecem ao Senhor, ela está centrada assim no desejo de agradar a Deus em todo o tempo da melhor forma. E fazendo isso, muitas vezes a forma de fazer isso é aprendendo a receber críticas. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá nos versos 7 e 8, quando você senta num banquete com a sabedoria, vai ter crítica, porque vai ter ensinamento, vai ter instrução, não tem como caminhar para o caminho da sabedoria e não receber nenhuma crítica, ser perfeito em todo o tempo, certo em todo o tempo. E é muito difícil receber crítica, certo? Lá nos versos, voltando, 7 e 8, a palavra de Deus diz assim: o que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie, repreende o sábio e ele te amará. Porque a crítica pautada ali, na verdade, ela é cura, mas ela dói. Porque ela erradica o erro, ela incomoda. O Senhor, ele não tem como ensinar sabedoria, transmitir sabedoria, a sabedoria que vem dos céus e do alto, para aquele que nele crê, como se fosse um desenho animado, falando de lá de cima da nuvem, bem alto, para que aquele que ele quer fazer ouvir, ouça e entenda e reconheça. Não, ele utilizará as próximas pessoas daquele que foi convidado. Utilizará o pastor, se assim for, as missionárias, se assim for, o grupo, né? O corpo da igreja, se assim for, ou os amigos, se assim for, ou os familiares, porque somos dessa forma, é exatamente dessa forma que nós somos abençoados pelo Espírito Santo, quando a gente de fato recebe crítica com humildade e obediência. Não tem como falar de sentar à mesa, um banquete com a sabedoria, né? Se alimentar, né, da palavra de conhecimento e entendimento, se alimentar da palavra da verdade, sem falar da recepção de críticas, sem falar nessa capacidade de, com humildade, receber instruções e entender o que há de errado e o que há de certo, o que precisa ser alinhado, o que precisa ser corrigido e o que precisa ser enfrentado. Diz ainda a palavra da verdade, dos versos 9 em diante, né? Numa outra tradução, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensino justo e ele aumentará em entendimento. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio. Se for escarnecedor, só tu o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E os faltos de entendimento, e aos faltos de entendimento ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. O conhecimento e entendimento no Senhor é a maior riqueza, né? É a maior sabedoria. Conhecer Jesus, crer em Jesus, reconhecer Jesus e nele confiar é o princípio da sabedoria. Nos torna prudentes, nos torna cautelosos, humildes,
obedientes, zelosos, disciplinados. E ao final desse esforço, desse empenho, né, a recompensa não é algo que a gente pode comercializar, não é algo que você possa ostentar, nem comprar e nem vender, mas é a manifestação da graça de Deus de dentro para fora. Não é pela capacidade da pessoa, mas é pelo dom concedido pelo Senhor. E o que fala neste capítulo é o Senhor ensinando, nos falando claramente como é o evangelismo, como é evangelizar. Pois que, para ele, os servos, que somos nós, os que cremos e entramos naquilo que a palavra chama de seara do Senhor, que é o nosso campo de trabalho do Senhor, nosso trabalho para o Senhor, diz pra gente que não devemos discriminar as pessoas que devem ser convidadas para o banquete, convidadas a conhecer o Senhor, porque todas elas são importantes. Que não devemos nos colocar em posição de importância, porque primeiro e por último somos apenas servos e também falhos, não somos maiores em coisas alguma. E aquele que se dispõe, quando convidado, a aprender, a compreender, disso a palavra diz muito, essa palavra, né, se deleita, a gente tem, sim, nos empenhar em prol desses, mas jamais censurar e provocar os que não aceitam o convite ou que rejeitam o convite. Veja, do Senhor e para o Senhor são todas as coisas que há na terra e abaixo da terra e acima da terra, todas as coisas, todas as criaturas, tudo que existe. E no tempo oportuno, cada um de uma forma, a ele se submete, a ele encontra e a ele se entrega. Se a genuína sabedoria que vem dos céus é o seu verdadeiro desejo aqui nessa noite, eu te apresento ele em forma de uma pessoa e uma pessoa apenas. E não se chama Camila, se chama Jesus. Eu espero que essa reflexão no capítulo 9 de Provérbios tenha sido uma bênção para você nessa noite. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui. E se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira a gente continua as nossas leituras e reflexões aqui no livro de Provérbios, começando lá pelo capítulo 10. Eu agradeço mais uma vez a tua companhia e que Deus te abençoe.